Olá, pessoal. Boa noite a todos. Vamos começar e hoje começando aqui um pouquinho diferente, mas diferente eu digo porque eu não coloquei aqui a apresentação, né? Mas, na verdade, daqui a pouco eu coloco, se a gente conseguir chegar lá. Mas vamos lá, vamos começar, só terminar de me ajeitar aqui, mas eu não coloquei por quê? Porque, primeiro, espero que esteja aí tudo bem com vocês, claro, né? Mas eu não coloquei porque, na verdade, eu quero aqui fazer aí a correção, né? Ou pelo menos aquilo que eu fiz como resposta lá da avaliação de ontem, tá? Antes, porém, eu estou ajeitando aqui no outro monitor, mas antes, porém, eu quero mostrar aqui, agora eu vou aqui partilhar com vocês, deixe-me só mostrar aqui o que, a questão lá da aula, tá? Então, para que fique aqui também registrado aí para todos, cadê? Aqui. Tá? Então, a gente tem aqui, eu tenho aqui o resultado, tá? Como vocês podem ver aí. Eu vou, inclusive, até encerrar aqui para não receber mais respostas, tá? Então, não está mais aceitando. Vou colocar aqui formulário encerrado. E pronto, tá? Assim a gente não recebe mais, como eu tinha dito, era até hoje, como vocês podem ver aqui, nós temos aí uma maioria das pessoas, das que participaram, o que é uma pena, digo aqui, e espero que aqueles que assistirem essa gravação depois reflitam sobre isso, porque nós temos 50 inscritos na disciplina, mais ou menos, e aqui nós temos 14 pessoas participando apenas, né? Então, é realmente uma pena que isso ocorra, mas, enfim, é de cada um, também não posso entrar no mérito dos motivos que cada um tem para participar ou não. De toda forma, por esse resultado aqui, nós temos uma maioria, temos aqui 14 respostas, então temos ali quase 60%, que optou por termos uma aula a mais. Como vocês sabem, né, as opções eram essas daqui. E aí eu configurei aqui, né, o formulário de maneira que quem escolhesse aqui essas duas últimas opções, ele abria uma segunda possibilidade para a pessoa indicar qual seria a melhor semana. Mas não foi o caso, quer dizer, a maioria das pessoas escolheu isso aqui. Então, nós vamos ter aí uma aula a mais lá no final, tá? Isso considerando-se que realmente eu não consiga dar aula na quinta-feira da semana que vem, tá? No dia 5. Eu diria que a chance de nós não termos aula na quinta-feira da semana que vem é uma chance grande, é coisa aí de 95%, mas eu realmente só vou conseguir confirmar isso na terça-feira, provavelmente, tá? Então, assim, eu vou avisar pelo Moodle, do tipo, olha, teremos aula normalmente ou não teremos aula. Então, isso eu vou avisar na terça-feira para vocês. Mas, como eu disse, a probabilidade de realmente não termos essa aula é muito grande. E aí, não tendo essa aula, a gente, então, como vocês podem ver aqui, né? Em vez de terminarmos no dia 7, a gente termina no dia 9 e teremos, então, uma aula a mais lá no fim, tá? Então, esse era o primeiro ponto que eu queria colocar aqui para vocês. E agora, deixa eu mudar aqui, colocar aqui o desktop todo, né, a área de trabalho 2, todo o outro monitor, porque eu tenho aqui a avaliação. Então, eu vou aqui corrigir com vocês e eu quero fazer aquela ressalva que eu já fiz nas aulas anteriores, de que, obviamente, eu vou mostrar para vocês a minha maneira de responder, né?
Eu, inclusive, já vi, quer dizer, eu não olhei todos, tá? Vocês devem ter recebido meus e-mails, eu apenas disse ali recebido e comecei a olhar algumas coisas, eu não consegui olhar todos, olhei ali 4. E quando eu digo olhar, não é corrigir, é realmente olhar, dar aquela olhada rápida ali. E eu já vi um que copiou da internet, né? Então, as pessoas, eu não entendo por quê, quer dizer, não é muito difícil de encontrar as soluções para isso daqui. Teve um só que é o mais complexo, mas, enfim, teve um que eu já bati o olho e eu sei que é da internet, tá? Então, é uma pena, porque eu fui bem explícito em dizer, né, que tendo esse tipo de situação, enfim, não aceitaria, mas, como eu disse, ainda não corrigi. Tá? E pelos nomes que eu estou vendo aqui, das pessoas que estão aqui na sala, tá? Nesse momento, né, como vocês podem ver aí, 29 de outubro, então, das pessoas que estão aqui, vocês podem ficar tranquilos que não é nenhum de vocês, tá? Então, pelo menos não olhei o de todos os que estão aqui agora. Eu estou vendo aqui o nome das pessoas, olhei de alguns. Eu falei que olhei 4, né? Só bati o olho ali, dei aquela vista de olhos bem rápida. Então, teve algumas pessoas que estão aqui na sala que eu vi muito rapidamente, mas esse que eu vi, que eu sei que é cópia, a pessoa não está aqui na sala, enfim, né? Espero que veja essa aula depois. Mas vamos lá, eu vou tirar aqui uma parte da aula, pelo menos, para colocar as respostas, como eu disse, da maneira como eu respondo. E aí eu já quero deixar claro que, obviamente, não quer dizer que essa maneira que eu vou mostrar é a única, vocês sabem disso, eu já tinha falado isso nas outras aulas, e também não quer dizer, por incrível que possa parecer, que seja a mais correta, porque a gente pode obter resultados de maneiras distintas, né? Vocês sabem disso. Claro que aqui eu tenho uma função mais didática, digamos assim, e por isso que acaba às vezes ficando um pouco diferente, um pouco até mais longo do que poderia. Mas, de toda sorte, quer dizer, isso não impede que, de repente, se você me enviou um arquivo com alguma coisa um pouco diferente, que necessariamente esteja errado de jeito algum, tá? Então, vamos lá. Nós temos aqui o primeiro, tá? Que o primeiro diz para pedir 2 números e indicar se o primeiro número é divisível por 4, se o primeiro número é par ou ímpar e se o resultado da divisão do primeiro pelo segundo é exato ou não. Ou seja, se o resto é igual a 0 ou não. Então, nós temos aqui esse aqui, deixa eu só ver aqui qual é o nome que eu coloquei. Só um segundo para eu abrir aqui. Coloquei como questões mesmo. Então, deixa eu já copiar aqui. E aí a gente já volta aqui, tá? Questão 1. Tá? Opa, não é esse daqui. Espera aí, pessoal, porque eu coloquei o errado, porque esse daqui é um outro que não era o daqui. Espera aí. Não é esse, não. Ele está abrindo aqui. Onde que eu guardei esses documentos? Eu acho que eu guardei numa outra pasta. Deixa eu só ver se é esse. É esse. Aí, porque estava na outra pasta. Então, a gente vem para cá, faz o nosso Ctrl+C para encerrar. Eu fecho essa aba. É nesta aba aqui. Tá? Aquilo ali era aqui. Tá? Agora sim. Então, agora a gente está... Depois eu já vou mostrar o código. Não é nesse aqui. Deixa eu até adicionar aqui. Porque eu salvei na pasta do dia de hoje. Aquele é outra... Cadê o de hoje? Aqui embaixo. Aqui. Tá? Então, tá aqui agora sim. Mas vamos lá. Tá? Depois a gente volta aqui para... Então, aqui, o documento está ali. Então, primeira coisa, eu optei por colocar a questão lá do encerrar. Então, coloco -1, ok, obrigado e até a próxima. Tá? Eu também coloquei a questão da pessoa digitar uma letra. Até alguém no chat perguntou, nós temos de fazer isso? Sim. Quer dizer, o programa está pedindo um número
E aí é aquela questão que eu enfatizei na aula. Se a pessoa digita algo que não é um número, enfim, o que vai acontecer com o programa? Então, você precisaria de testar isso daqui, tá? Coloca lá, então tá lá a mensagem, digite só números inteiros. Então, digitou qualquer outra coisa, ele continua. Digitou -1, ele sai. Maravilha. Então, agora vamos fazer o negócio funcionar. Tá? Digite o primeiro número, eu vou colocar bem aleatoriamente, 10, e vou colocar o segundo número, 2. Então, ele mostra, em primeiro lugar, o primeiro número é divisível por 4, quer dizer, ele é divisível por 4, mas, obviamente, o resultado não é exato, né? Ou seja, nós teríamos ali 2,5, né? O que, obviamente, ali a questão é saber se ele é exatamente divisível por 4 ou múltiplo de 4. Então, não é. Então, beleza. A segunda questão é, o primeiro número é par ou ímpar? O primeiro número, que foi o número 10, que foi o número inserido, é um número par. Maravilha. E depois, se o resultado da divisão do primeiro pelo segundo é exato ou não. Tá? Então, está ali. O resultado da divisão de 10 por 2 é exato, todos nós sabemos disso. 10 dividido por 2 dá 5, sobra 0. Portanto, o resto é igual a 0. Aí eu coloco 8 e coloco 2. Tá? Então, nós temos ali que o primeiro número é divisível por 4 e que o resultado está ali também. Se eu coloco aqui 5 e 1 e 2, vai. Então, é número ímpar, tá? E a divisão não é exata. Então, nós temos aqui essa situação, vamos terminar. E aqui, então, para ir aí para a parte do código em si, quer dizer, deixa eu abrir aqui a 1. Então, nós temos isso daqui, tá? Ou seja, o que nós temos aqui, basicamente, é aquela situação que eu expliquei, inclusive, na aula de segunda-feira, em que eu coloquei um while true geral. Por que eu coloquei assim? Porque eu quero que isso seja executado aí continuamente, tá? Precisava colocar? Não. Se eu olhar para a avaliação, até porque nas outras questões ali eu fui explícito em dizer que, enfim, aí aqui precisava, na outra precisava, beleza. Tá? Mas aqui não, mas eu optei por colocar. Não era obrigatório, eu optei por colocar. Então, eu tenho aqui esse primeiro bloco, tá? Até aqui, o que ele faz? Ele simplesmente faz aquela obrigatoriedade da pessoa inserir números. É aquilo que eu expliquei na última aula. Então, eu peço para a pessoa inserir um número, em seguida, né, ou -1 para encerrar, eu tento converter o que a pessoa inseriu, que está no formato de string, para número. Se deu certo, eu tenho o break, que sai deste while, que é o que está selecionado. Tá? E aí, depois a gente continua. Se não, se der erro aqui, significa dizer que a pessoa inseriu uma letra ou o que for, tá? Ele não consegue converter para inteiro, portanto, ele cai no except, mostra a mensagem e tem o continue para voltar lá para cima. Tá? Então, aqui a gente tem basicamente o bloco para testar se a pessoa inseriu um número ou não. Então, ele inseriu um número, deu certo. Ele cai para cá, para esse if. Que aí, aqui nesse if, eu estou fazendo o quê? Eu estou testando se a pessoa digitou -1 ou não para terminar o programa, para encerrar o programa. Então, se ela digitou -1, mostra a mensagenzinha e tem esse break. E vejam que esse break, ele sai do while lá em cima, o primeiro, o geral, digamos assim. Termina o programa, tá? Depois eu tenho exatamente a mesma coisa para o número 2. Então, não vou explicar, a lógica é exatamente a mesma, está dentro do while geral. Tá? Então, eu tenho aqui, se pede o número 2, tenta converter, se converteu, sai desse while aqui, se não mostra a mensagem, continua, e se o número 2 for igual a -1, sai do while geral, encerra o programa. E depois eu tenho o primeiro teste, tá? Ou seja, se e aqui ainda dava para melhorar esse código, tá? Se o número 1 for divisível por 4, ou seja, se ele for um múltiplo de 4, tá?
Eu tenho aqui, mostra a mensagem, simples. O primeiro número é divisível por 4. Se não, se ele for divisível por 2, eu digo então que ele é um número par. Tá? Ou seja, não é que ele é divisível por 2, né? Todos os números são divisíveis por 2, por 4, pelo número que for. Mas é se o resultado ali, a sobra, o resto, for igual a 0, aí ele diz que é par, senão ele vai dizer que é ímpar. E depois, aqui no final, eu fiz um teste. Quer dizer, eu coloco um if para mostrar a mensagem final. Se a divisão do primeiro, se o resto, né, da divisão do primeiro pelo segundo for igual a 0, então eu digo aquela mensagem, o resultado da divisão do primeiro pelo segundo é exato, ou seja, o resto é igual a 0, mostro os dois números, tá? E, se não, se for diferente de 0, significa dizer que é 5 dividido por 2. Portanto, o resto é 1. Né? Então, seria o else, nesse caso. E nós temos aqui, então, que o resultado da divisão não é exato, né? Porque sobra alguma coisa. Então, pronto. Com isso aqui, eu respondi. E eu diria que, tá? De maneira muito simples, porque a questão do while geral, lá, de ficar repetindo, fazer essa questão do -1 aqui para sair, isso não era obrigatório. Mas eu entendo que esse teste aqui, para ver se a pessoa inseriu ou não, se a pessoa inseriu ou não um número, eu enxergo isso como sendo necessário. Por que que nesse caso eu enxergo como sendo necessário? Porque é um programa que está tratando com números. Ou seja, eu quero fazer contas, portanto, eu precisaria de fazer essa verificação, tá? Realmente de indicação de que, enfim, a pessoa inseriu ou não inseriu um número no caso, tá? Então, esse seria o primeiro, tá? Diogo, vi que você levantou a mão aí, pode falar se você quiser, tá? Consegue-me ouvir, professor? Sim, Só perfeito. uma pequena dúvida. Quando nós estamos a fazer o try o accept, neste Aham, caso, para ver que, quando o utilizador digita um número, para sim. ver se esse valor é um número ou se ele digitou uma coisa que nós não queremos, e o programa não faz referência a sequer os números em float ou em inteiros, no primeiro try, o professor aconselha nós a fazermos para input ou para float? Depende do seu objetivo. O que quer dizer? Não é que depende do seu objetivo. Na verdade, depende, claro, do objetivo. Se você estiver criando um programa para alguém, vamos pensar assim, óbvio que vai depender do contexto. Tá? Então, aqui, como obviamente era bastante simples e eu coloquei divisível por 4 e tudo mais, e eu estou tratando se é par ou ímpar, tá? Ou seja, eu aqui parti do princípio de que é necessário realmente eu ter números inteiros, tá? Para evitar aquela coisa de dizer assim, olha, 2,2 é par ou é ímpar? 2,3 é par ou é ímpar? Então, para evitar isso, e como é um pouco mais simples, eu optei aqui por fazer inteiro, né? Converter para o índice, no caso. Agora, na prática, no dia a dia, aí realmente vai depender do que você está ali tratando, do que você vai estar, o que você precisa fazer. Porque, por exemplo, se a gente souber que a gente está tratando com dinheiro, por exemplo, necessariamente nós teremos ali um float. Isso é óbvio, né? Porque, enfim, tem os cêntimos, então é claro que nós vamos tratar com float. Se a gente não souber de nada, né? Ou seja, bom, eu não sei o contexto, né? Então, tirando essa situação aqui da prova, repito, da avaliação, se a gente não soubesse, se eu não soubesse, o que eu faria? Eu faria com float. Eu faria com float pelo seguinte: eu faria com float porque, por um lado, ele ocupa mais memória. Eu já falei para vocês, o espaço na memória que um float ocupa é maior do que o espaço que um inteiro ocupa. Agora, por que eu utilizaria o float? Eu utilizaria o float justamente porque o float eu consigo
cortar as casas decimais, digamos assim. Então, se eu estou fazendo e depois lá no final, por algum motivo, eu descubro que eu preciso de um número inteiro, o que eu posso fazer? Eu uso isso aqui, ó, vou selecionar aqui esse %d, que aí o próprio Python já vai fazer aquela conversão direta para o inteiro. Ou seja, é melhor eu ter a mais e cortar, tirar o excedente, do que ter a menos e ter de acrescentar alguma coisa que de repente eu não vou saber o que é. Tá? Agora, é como eu falei, é claro que vai depender muito da situação, do contexto específico, porque nesse caso aqui, quando a gente fala do par ou ímpar, tá? Ou se a gente está colocando que é um número exato ou não, quer dizer, se a gente põe o float, aí a coisa já muda de figura, né? Porque, enfim, a gente vai ter algum resto ali, ou pode ter o que sobrou. Tá? Então, isso é uma questão que realmente você começa a pegar com um pouco mais de experiência, digamos assim, mas eu faria isso. Agora, antes mesmo de fazer isso, o Diogo, o que eu faria era o seguinte, eu perguntaria para a pessoa, vem cá, que tipo de número você está usando aqui? E não entraria, não explicaria para ela, olha, é um inteiro, é um float, não. Eu perguntaria para ela, vem cá, você está trabalhando com números exatos ou você está trabalhando com casas decimais? Ah, não sei. Se a pessoa fala não sei, o que vai acontecer? Float sempre. Tá? Se a pessoa vira e fala não, não, é só número inteiro, aí beleza. Aí eu já coloco só a conversão para o int. Tá? Agora, aqui realmente, para esse, eu vou chamar de exercício, né? Para essa questão aqui, realmente não tem mistério. Então, aqui poderia ser qualquer um. Tá? Eu, como eu disse, eu enxergo mais inteiro do que float, mas se você fez com float e funcionou, tudo bem, não tem problema, não está errado de jeito algum, tá? Então, foi uma resposta um pouco mais longa, talvez, mas espero ter deixado claro, né? Vamos lá depois para a segunda, tá? A segunda, ela trata com aquela... Sem problema, sem problema. Tendo dúvidas aí, pode perguntar, tá? A segunda, para vocês responderem, vocês precisariam se lembrar daquela questão dos índices da string, que inclusive, dando tempo, a gente vai começar hoje já a falar um pouquinho de string, que agora a coisa começa a ficar mais interessante. Tá? Ou seja, essa primeira parte ela é bem básica, básica não no sentido de simples, mas básico no sentido de que é literalmente a base para a gente começar a fazer mais coisa. Então, ainda vai ter um pouco mais de conceito, mas agora a gente começa a sair desse negócio de continha e não sei o quê, e efetivamente tratar dados, que é o que a gente espera aqui, né? Mas vamos deixar para daqui a pouquinho isso. A segunda está ali, peça ao utilizador que digite um texto qualquer, em seguida mostre na tela apenas os caracteres que estão presentes em um índice de número par. Então, nós temos aqui, vamos lá, a questão 2. Aí eu coloco aqui, digite um texto qualquer, vou colocar meu nome. Tá ali. O programa mostrou apenas os caracteres que estão em índice par. Isso vale para qualquer coisa. Se eu coloco aqui, Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. Nem precisava maiúsculo, minúsculo, enfim. Tá ali. Tá? Ou seja, ele mostra só aquelas letras que estão em índice par, ou seja, ele pula uma letra. Tá? Então, qual que era a ideia aqui? A ideia aqui era avaliar se vocês sabiam trabalhar com índices, se vocês se lembravam daquele detalhe. Tá? Então, em primeiro lugar, e até antes de passar, eu vou usar o meu aqui, o meu nome ali, que é mais fácil, porque eu não vou ficar contando na expressão de Faculdade de Direito da norma. Né? Mas vamos olhar aqui para o meu nome ali em cima. Então, vocês, para responder, o ideal era que vocês se lembrassem daquela questão de que toda string, portanto, por que eu sei que é uma string? Porque aqui a questão já diz que é um texto qualquer. Se é um texto, estamos, obviamente, tratando com uma string. Tá? E se estamos tratando com uma string, você precisava de se lembrar de que toda string começa com o índice 0 e termina no índice, no número, o número, né, do último índice vai ser igual ao tamanho da string menos 1. Então, aqui meu nome, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras, ok?
E o índice vai de quanto a quanto? Vai de 0 a 6. Certo? Ou seja, vai de 0 até o tamanho de letras menos 1, que é 6. Maravilha. Então, nós sabemos disso, o que nós temos de mostrar apenas os caracteres que estão no índice de posição par. Portanto, nós temos de mostrar o M, porque ele está na posição do 0. E aqui partimos do princípio de que o 0 é par. Não vamos aqui entrar no mérito se 0 é um número par ou não. No ano passado isso deu um debate até interessante na sala, mas deixemos isso de lado. Portanto, o 0 vamos considerar que seja um número par, então ele mostra o M. O A está no índice 1, 1 é ímpar, pula. O T está no índice 2, então mostra. O H está no 3, não. O E está no 4, mostra. O U está no 5, não. E o S está no 6, mostra. E foi o que aconteceu aqui. MT é S. E o restante ele pulou, tá? Como vocês veem. Beleza. Então era isso. Programa para fazer isso, tá? E aí o que nós temos aqui, então, de programa? Nós temos isso aqui, ó. 10 linhas. Programinha com 10 linhas apenas, tá? Talvez até desse para fazer um pouquinho menor do que isso aqui. Mas, enfim, aqui não tem problema, a gente poderia economizar, mas não vamos economizar, vamos na didática, na lógica aqui. Então, o que a gente faz? Pede o texto, claro. Quando a gente pede o texto, não se esqueçam, função input já é uma string. Portanto, eu não tenho que fazer conversão alguma. Eu já estou com uma string, maravilha. Tá? Aí eu pego aqui o tamanho da frase. Eu uso a função len, que eu tinha explicado lá no início do curso. Para quê? Para saber o tamanho da string. E aí eu sei, então, que tamanho de frase vai ser igual a 7. Certo? E o que eu vou fazer, então? Eu vou dizer que o índice, eu estou inicializando o índice com o número 0. Por que eu estou inicializando com o número 0? Porque eu sei que toda string, o primeiro caractere está na posição 0. Está no índice 0. E aí eu tenho o meu while, que é muito simples. Enquanto o índice for menor ou igual ao tamanho da frase, quer dizer, o tamanho da frase aqui no caso, lá eu coloquei meu nome, 7. Tá? A gente já viu isso. Tá? Vou até executar lá no Tutor, no Python Tutor, para isso ficar bem claro para vocês. Que esse aqui é... Tá? Então, vou colocar ali o meu nome. Vamos lá, Matheus. Então, recomeçando, nós temos ali a frase, é uma string, está ali, entre aspas, do lado direito. Tá? Descobrimos aqui, executamos aqui o próximo. Tá? Tamanho da frase, então, tem 7, como a gente já indicou, e o índice tem valor 0. E aí ele entra, né? Enquanto o índice for menor ou igual ao tamanho da frase, portanto, o índice é 0, obviamente ele vai executar. E aí eu faço o quê? Eu faço uso mesmo do anterior. Eu quero saber se o índice é par ou não. Como que eu sei se um determinado número é par? Eu sei que ele é par se o resto for igual a 0. É aquela velha história. 4 dividido por 2, não me importa ali o resultado, vai dar 2, óbvio, mas isso não importa. O que me importa aqui, para eu saber se é par ou não, é o resto. Então, 4 dividido por 2, e 2 é um número par, obviamente todos nós sabemos disso, que para saber se o número é par ou não, divido ele por 2, em princípio. Tá? E o resto tem que ser igual a 0. Tá? Então, 6 dividido por 2 dá 3, sobra 0. Né? 8 dividido por 2 dá 4, sobra 0, e por aí vai. Então, eu pego o índice e eu uso aquela notação do módulo, quer dizer, o módulo é se o resto do número dividido por 2 é igual a 0. Então, aqui nós temos que o índice vale 0. E nós sabemos que 0 dividido por 2 vai dar 0, e o resto também é 0. Então, aqui vai ser verdadeiro. E o que ele vai fazer? Ele vai mostrar na tela o que está na string frase na posição de índice 0, porque o índice vale 0. Então, ele vai lá e mostra a letra M. E aí eu aumento o índice, porque eu já fiz o que está na posição 0. Agora eu tenho de ir para o próximo índice. Tá? Por isso que aqui não importa quantos nós temos. Tá? Óbvio que nós estamos fazendo 0, 1, 2, a gente sabe nesse exemplo, mas na prática,
A lógica é, eu fiz o primeiro, óbvio, vou para o próximo. Portanto, o índice agora passa a valer 1. E se o índice for igual ao tamanho da frase, eu coloco esse if aqui dentro do while. Para quê? Porque esse é o meu mecanismo para eu sair do while. Quer dizer, se ele já termina aquilo dali. Claro que eu tenho isso aqui em cima, mas eu posso ainda colocar isso daqui para ter aí uma segunda, digamos, um segundo entendimento de que realmente ele está ali terminando, porque é aquele momento em que os dois são iguais, portanto, eu cheguei ao fim da minha string e terminou. Tá? Então, é que ele pula, aí nós vamos lá para cima. De novo, né? 1 e 7, obviamente, ele vai entrar. Agora, 1 dividido por 2 dá meio. Né? Agora, o módulo não faz, e aí restaria 0, mas o módulo não faz isso. Tá? Ou seja, o módulo, o que ele faz? 1 dividido por 2 é 0 e sobra 1. Portanto, nesse caso, nós temos que esse if é falso e ele pula. Índice igual a 2. E aí vai, e assim sucessivamente. Agora, 2 dividido por 2, obviamente, vai dar 1, o resto é 0. 0 é igual a 0? 0 é igual a 0. Então, ele mostra o que está aqui na string frase, no índice 2, que é o índice par. Tá? Então, nós já vimos, o 0 ele mostrou, é o M, o 1 não mostrou, pulou, é o A, o 2 é o T, mostrou. E assim sucessivamente. Tá? Então, aqui eu vou avançar um pouquinho, ele vai mostrando. E agora nós chegamos aqui, ó. Tá? Nós temos aqui que o índice é 6. Tá? Portanto, quando eu coloco que o índice é 6, ele está na última letra da palavra. Porque nós sabemos que o índice começa com, nesse caso, no meu nome, tem 7 caracteres, começa no 0 e termina no 6. Por isso que eu coloquei aquele break ali no final. Então, ele faz, tá? Ele vai fazer ali, né? 6 dividido por 2 vai dar 3 e o resto é 0. Portanto, 0 é igual a 0 verdadeiro. Ele mostra o que está no índice 6. Aí ele aumentou. E veja que aqui eu já botei esse break, para ele já terminar logo. Tá? Então, agora os dois são iguais. Ele sai do while, óbvio, entra no break, sai e mostrou e terminou o programa. Tá? Então, de novo aqui, bem simples, bem tranquilo, tá? Sem problema nenhum, tá? Sem, pelo menos imagino, né? E assim espero, tá? Sem nenhum tipo de dificuldade. Era só você lembrar disso. Você precisaria cuidar dessa questão dos índices, lembrar que começa com 0, e nesse caso, nesse exemplo, né, eu tenho de ir até o último, menos 1 no caso. Tá? Essa questão 3, ela basicamente o que ela faz, o que esse programa aqui faz é uma soma. Ele na verdade, concatena números e depois ele soma e mostra o resultado final. Tá? Então, aqui também não tem mistério, a explicação basicamente era essa, mas eu vou colocar aqui no Python Tutor para que vocês possam ver o negócio funcionando. Então, vem ser o número, sei lá, número 8, aleatório. Tá? Então, pediu um número. Maravilha. O que ele está fazendo ali? Ele já converteu aqui. Agora, aqui, ó, o que ele está fazendo? Ele está pegando isso daqui. Olhem a lógica do que esse programa está fazendo. Tá? E aí a gente tem de começar de trás para frente. Ele está pegando o porcento A. Portanto, o porcento A, ele vai colocar aqui onde tem o porcento S. Ou seja, ele vai colocar aqui o A vale 8, ele vai colocar aqui. Tá? Só que ele vai fazer o quê? Ele está basicamente concatenando, ele converte para string, concatena e depois converte para inteiro. Então, não é exatamente o que o Diogo questionou mais cedo, questionou agora há pouco, tá? Mas é a mesma lógica. Quando eu falei assim, olha, trabalha com float, e se você precisar mostrar como inteiro o que você faz, você coloca o porcento dele. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou, em primeiro lugar, convertendo para string. Ah, Matheus, onde que eu estou convertendo para string? Aqui, ó. Tá? Isso aqui é uma conversão para string. Ou aqui. Aqui eu estou convertendo para string.
Ou ainda aqui, eu estou convertendo para string. Só que eu não estou só convertendo para string. Eu estou convertendo para string e estou concatenando. O que é concatenar? Lembrem-se. Concatenar é colocar duas strings juntas. Então, o primeiro, que a gente já executou, o N1, ele pegou o número 8, que veja, aqui no input eu converti para inteiro. Portanto, o A, eu digitei 8, ele deixou de ser uma string e passou a ser um número inteiro. Maravilha, é o que nós vimos aqui, ó. O A é igual a 8. Não tem aspas, portanto é um inteiro. O que ele fez aqui na linha 2? Ele pegou o A, converteu para string, portanto eu teria um 8 entre aspas, e depois ele converte de novo para inteiro. E aí você pode falar, mas qual é a lógica de eu ter um inteiro, converter para string e converter para inteiro de novo? No primeiro caso, realmente não faz sentido. Mas no segundo caso, faz que a próxima aqui, a linha 3, o que ele está fazendo aqui? O A, tá? Ele vale 8, número 8. Portanto, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou convertendo para uma string em que eu tenho agora não mais o número 8, mas eu tenho o caractere em formato texto que representa o número 8. E eu tenho duas vezes, ou seja, eu vou ter 88. Só que eu não quero 88 como texto. Eu quero 88 como número. É por isso que eu reconverto para cá. O ponto é como que eu transformo o número que eu inseri 8 em 88. Quer dizer, eu teria de multiplicar por 11. Só que eu não vou multiplicar por 11. Eu simplesmente converto para string, coloco um do lado do outro, e depois eu converto de novo para inteiro. E aí, quando eu executo isso daqui, o N2 vale 88. Mas perceba, vale 88 por quê? Porque eu peguei o meu A, que é o número 8, converti para uma string, ou seja, string com 2 caracteres, 8, e depois reconverti para inteiro. E aqui no fim a mesma lógica, só que 3 vezes. Tá? Então é que eu fiz, e no fim eu sumo tudo. E apresento ali o resultado. Então, só para recolocar isso claro, eu repito que o primeiro, tá? Ele até não precisaria, mas seria a mesma coisa que eu colocasse aqui. String, não, vou colocar aqui caractere 1, tá? Em que eu colocaria isso aqui, ele recebendo, tá? Por exemplo, vamos colocar isso aqui, exatamente isso, tá? Vou colocar aqui para que vocês vejam. E depois a gente teria isso aqui como o caractere 1. Então, perceba, ele primeiro converte, digita aqui o 8, tá? Ele converteu. Depois, olha aqui ó, o que eu tenho, 88 como string. Só que eu não quero string, porque eu quero somar no final. Então, percebam o que esse programa está fazendo. Ele está aumentando os números de maneira que eu não precise fazer conta. Eu converto para string, coloco tudo junto e depois volto para inteiro. E no final faço a soma que eu quiser. Isso aqui pode ser útil dependendo do contexto ou dependendo daquilo que você queira fazer. De repente, você tem 2 números, aquela coisa, digite 2 números, né? A pessoa vai lá e digita 25 e 84, e você quer juntar os dois. Você quer apresentar não 25 mais 84, você quer apresentar 2.584. O que você faz? Converte os dois para string, concatena e depois reconverte para inteiro, que é o que ele está fazendo aqui. Então, o N2 agora deixou de ser string, passou a ser número. Aí o terceiro, a mesma lógica, tá? E no fim, ele soma tudo e está ali o resultado. Então, é isso que esse programa faz. A ideia desse programa aqui era mostrar isso para vocês. Que muitas vezes fazer isso aqui, você pode pensar assim, não tem sentido, porque eu estou convertendo para string e depois eu estou pegando um inteiro, porque o nosso A é um inteiro, eu converto para string e depois converto de novo para inteiro. Isso é meio burrice. Não, não é burrice.
Ou seja, isso aqui é facilitar a sua vida como programador para que você possa, eventualmente, fazer isso que eu queria fazer aqui. Tá? Ou seja, eu quero saber ali 3 vezes, 10 vezes, enfim. Tá? Então, você converte, concatena e reconverte sem problema nenhum. Tá? Depois a gente vai para o 4. Então, o 4, eu diria que ele é talvez o mais complexo de todos esses daqui. Acho que ele ficou o maior. Que é o quê? Mas também não é nenhum bicho de 7 cabeças. Mas vamos lá. Peça ao utilizador 3 números. Ok. Se os números forem diferentes, apresente o resultado da soma. Se os números forem iguais, apresente a soma multiplicada por 3. Então, parando por aqui, em princípio, lembre que eu falei isso na semana passada. Você lê e começa a pensar. 3 números, eu tenho 3 inputs. São números. Eu vou fazer soma. Portanto, eu tenho de converter para inteiro. Ou para float, como o Diogo questionou. Tá? Aqui, eu sempre fiz com inteiro, como eu falei. Tá? Depois, o que eu tenho de fazer? Eu tenho de comparar os 3 números. 3 números são iguais? Sim. Se os números são iguais, eu somo os 3 e pego esta soma e multiplico por 3. Se não, ou seja, se os números forem diferentes, eu apenas somo os 3. Acabou. Até aqui, as 2 linhas é só isso. O programa é executado continuamente, portanto, eu tenho um while true lá no início. Até que o utilizador insira o número 0 em qualquer um dos pontos de inserção. Portanto, aquele bloco de colocar um while dentro do outro while vai estar presente. Eu vou ter de fazer um try or except para ver se a pessoa realmente inseriu o número ou não. E eu vou ter de fazer um teste. Se o número... Eu tenho 3 números, portanto, eu tenho o número 1, número 2 e número 3. E aí eu faço o primeiro teste. Se o número 1 for igual a 0, encerro o programa. Ou, se o número 2 for igual a 0, encerro o programa. Se o número 3 for igual a 0, encerro o programa. E como está aqui? Até porque está aqui, em qualquer um dos pontos de inserção de dados. Se o utilizador inserir algo que não seja um número, apresenta a mensagem de erro. E aí é o try or except que eu falei. Portanto, no número 1, tento converter para inteiro. Deu certo? Maravilha, passo para o próximo. Não deu certo, eu digo, fulano, está errado, digite outro número. E assim vai. E faço isso 3 vezes. E aí o único detalhe era esse aqui, que o cálculo da soma ou da soma multiplicada por 3, que é aquele if que a gente viu anteriormente, que basicamente é isso que está aqui, vai ser feito dentro de uma função. Então também esse aqui é o 4, tá? Não tem muito mistério, ele é trabalhoso, mas ele não tem mistério. Digite o primeiro número, 0 para encerrar. 0, encerrou. Até a próxima. Aqui eu vou digitar um número, mas vou digitar 0 no segundo número. Encerrou. Beleza. Aqui eu digito o primeiro número, digito o segundo número e digito 0. Encerrou. Então, essa parte está fazendo o que o programa pediu. Inserir letras. Opa, digite só números. E olha lá, eu estou pedindo o primeiro número de novo. Eu digito o número. Agora, no segundo, eu digito qualquer coisa. Digita só número. Digitei. Aqui eu digito qualquer coisa no terceiro. Não. Não, cansei. Digito 0. Encerrou. Então, aqui eu tenho todo o meu controle de erros, tá? E aí a gente vai agora testar se der certo. Digite o primeiro número, 1. O segundo número, 2. Terceiro número, 3. Não vou inserir ainda, por quê? Porque nós temos aqui, se os números inseridos forem diferentes, apresente a soma. Portanto, 1 mais 2 mais 3 dá 6. Como os números diferentes, o somatório resulta em 6. A mensagem é bonitinha ou é feia, não importa, mas eu coloquei a mensagem um pouco maior, só para deixar isso claro. Então, ele fez. E o programa está sendo executado continuamente. Tanto que ele já me pede de novo o primeiro número. Agora eu vou digitar aqui 3, 3, 3. O que nós temos aqui? A soma multiplicada por 3. Tá? Então, tá ali. Tá? Ou seja, nós temos 3 mais 3, 6. 6. Aliás, agora que eu vi... Não, tá certo. 6 mais 3, 9. 3 vezes 9, 27. Né? 9, 18, 27. Então, 9 multiplicado por 3. Então, tá ali. Como os números são iguais, sua soma multiplicada por 3 resulta em 27. Então, tá aqui.
é isso que o programa teria de fazer. Tá? Por isso que eu falei, ele é um pouco mais trabalhoso, mas ele não é tão complexo. Ele é um pouco maior, como vocês podem ver, mas maior por quê? Porque, na verdade, mais da metade aqui é só o nosso teste. Então, vamos deixar a função lá em cima por enquanto, depois eu volto na função. Tá? Eu tenho aqui o meu while true, porque o comando da questão fala para ser executado continuamente. Então, ok. Aí eu tenho aqui o bloco, que eu já expliquei naquele anterior e não vou explicar de novo. Tá? Ou seja, recebo o número 1, tento converter para inteiro, deu certo, ele sai. Não deu certo, ele mostra a mensagem, pede de novo o número. E depois que ele tentou converter, se for igual a 0, mostra a mensagem adeus e até a próxima, e tem um break, encerra o programa. A mesma coisa para o número 2, está aqui, ó. Tá? Então, número 2, try, accept, foi igual a 0, tchau. E o número 3 é exatamente a mesma coisa até aqui. Ponto. Então, perceba que o programa, não que o que está antes não seja programa. Claro que é um programa. Mas aqui, aquela questão da soma ou da multiplicação da soma está em 4 linhas. Tá? E aí, o que nós temos aqui? Eu tenho aqui aquele primeiro if que eu falei. Se os números forem iguais, eu apresento a soma multiplicada por 3. Tá? Mas aí vamos lá. Aqui eu tenho, então, o if, número 1 igual ao 2 igual ao 3, sem problema, eu posso encadear tudo, porque eu quero comparar tudo, não quero? Então, se o 1 for igual ao 2 e o 2 for igual a 3, o que ele faz? Ele mostra a mensagem. Os números são iguais, sua soma multiplicada por 3 resulta em %d. E aí eu chamo a minha função, a função que eu criei, que é o que está aqui no final. Tá? O cálculo da soma ou da soma multiplicada por 3 deve ser feita dentro de uma função criada pelo aluno. Então, aqui eu vou mostrar o que a função chamada resultado trouxer para mim. E quais são os argumentos da função? O número 1, número 2, número 3, que eu peguei do utilizador. A gente já vai para a função daqui a pouco. Tá? Aqui é só o if else. Então, se os números forem iguais, ele mostra essa mensagem. Se os números forem diferentes, ele mostra outra mensagem, mas ele também chama a função que eu criei. Então, o nome da função é resultado. E eu passo para esta função 3 argumentos, que são exatamente os números. Não é isso que eu quero fazer? Eu quero fazer ou o somatório ou a multiplicação dos 3 números que a pessoa inseriu. Então, vejam que o texto é exatamente o mesmo. Eu chamo a minha função resultado e passo para ela o número 1, número 2, número 3, ou a mesma coisa aqui embaixo. A diferença está onde? A diferença está no corpo da função. E onde que a função está? A função está lá em cima. Aqui em cima eu defini, criei a minha função resultado com 3 parâmetros. X, Y, Z. Lembrem-se que eu falei, o que está aqui na minha função vai ser transferido para as variáveis. Aliás, o que está aqui no meu programa, quando eu chamo a função, vai ser transferido para as variáveis lá na função. Então, aqui, eu chamo a função resultado, x, y, z, que, respectivamente, receberão os valores de num 1, num 2 e num 3. E aí eu já calculo a soma. Por que eu calculo a soma? Porque o programa, aqui o comando me diz, se os números forem diferentes, apresente a soma. Se os números forem iguais, apresente a soma. Então, a soma eu tenho de fazer de qualquer jeito. Por isso que eu já calculo aqui a soma. X mais Y mais Z. E aí eu faço o meu if aqui dentro. Se os números forem iguais, eu faço com que a soma seja multiplicada por 3. E aí eu retorno o quê? Eu retorno a soma. Porque eu já vou ter a variável soma aqui e eu posso alterar o conteúdo da variável soma aqui. Então, a soma vai ser retornada. Não importando se é literalmente a soma ou se é a soma multiplicada por 3. E quando eu coloco o return, ele volta para cá, lá para baixo.
Então, vamos colocar, e para isso aqui eu quero explicar com um pouquinho mais de detalhe, tá? Deixa eu colocar aqui para que vocês visualizem isso efetivamente. Então, vamos começar. Criou a função, tá lá. Na memória, em algum lugar da memória, não importa qual, eu tenho a minha função. Então, eu estou executando eternamente, tem um while true, pedi o primeiro número. Eu vou colocar aqui o número 1, como a gente já viu. Tá? Aí ele testou, converteu para, olha lá, aqui é string, como a gente já sabe. Tenta converter para inteiro. Converteu? Converteu. Maravilha. Se converteu, eu saio desse while aqui. Não vou fazer o except para a gente não demorar demais aqui. Aí, é igual a 0? Não. Então, ele pula aquilo dali e ele me pede o número 2. Agora eu coloco aqui o 2. Exatamente a mesma coisa. Está ali, ó, é uma string, vai tentar converter para inteiro, vai funcionar. Então, vai dar tudo certinho, é diferente de 0, não sai do while, continua o nosso programa e pede o terceiro número, que é o número 3. Maravilha. Então, temos ali de novo o nosso try, except, converteu, deu certo, é diferente de 0, beleza. Aí ele chega nesse if aqui, lá embaixo. Os números são iguais? Não, não são iguais. Então, ele não vai executar a primeira, ele vai executar a segunda. O que nós temos na segunda? Nós temos na segunda que ele vai mostrar essa mensagem e vai chamar a função que eu criei anteriormente. Então, é que ele testa aquele if é falso, ele cai no else. Vocês viram aqui que aqui da linha 41 ele já vai para 44. E aí ele chama a função resultado. Está aqui a função resultado, passando os 3 números. Ele vai enviar para a função resultado o número 1, número 2 e número 3, que é o conteúdo dessas 3 variáveis. Chamou. Chamou a nossa função e automaticamente as variáveis x, y e z foram... o conteúdo das variáveis num 1, num 2 e num 3 foram transferidas para x, y, z. E aí eu já calculo a soma. Ponto. Já calculei a soma. Porque eu repito, lá no comando da questão, a soma eu vou calcular de qualquer jeito. Aí eu faço aquele if. Os números são iguais? Nós sabemos que não. Portanto, ele não vai multiplicar por 3. Ele vai cair no return. E ele vai retornar o quê? Ele vai retornar o conteúdo da variável soma, que é 6. E ele vai retornar para onde? Ele vai retornar lá para a linha do programa que chamou a função de nome resultado, que nesse caso é a última linha do nosso programa. Então, ele está lá. Quando eu clico no Next, ele retorna, olha aqui, ó, retorna o valor 6 e vai lá para o final. Entra, lógico, no while e vai para lá. Mostrou aqui ó, a mensagem. Tá? Vou até voltar aqui, tá? Porque foi no momento em que ele retornou, ele já retornou e mostrou isso aqui. Tá ali, ó. Aqui, os números são diferentes, o somatório tá ali. E aí, claro, nós estamos dentro de um while true, né? Porque a gente não digitou 0. Então, o programa começa de novo e ele vai fazer a mesma coisa, tá? Agora a gente coloca o 3. Aí vamos avançar, aquela coisa toda, tá? Deu tudo certo, maravilha. Vamos colocar de novo o 3. Aí vejam que está sendo alterado ali, tudo direitinho. Vai pedir a próxima e a gente coloca o 3. E vai fazer exatamente a mesma coisa, só que agora nós vamos entrar neste if aqui, mas ele vai chamar a função do mesmo jeito. Esse é verdadeiro, ele vai mostrar aquilo? Não, ele passou, fez a soma, está ali, 3 mais 3 mais 3, 9. X, Y, Z são iguais? São iguais. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a variável soma, que tem valor 9, e multiplicar por 3. Agora, a soma é 27, retornou o valor 27 e mostrou aqui em cima. Está aqui. Tá? E agora a gente digita 0 para terminar até aqui no Python Tutor. Beleza, vai converter, deu certo, converteu. É igual a 0? É igual a 0. Então, adiós, até a próxima. Terminou o programa.
Por isso que eu falei, esse aqui, ele é um pouco mais trabalhoso no sentido de ser maior. Tá? Agora, talvez em termos de lógica, não. Quer dizer, pelo menos para mim, não sei para vocês, claro. Eu diria que para mim, de lógica, o 2 com o índice talvez seja um pouquinho diferente. Mas também isso é o de menos. Tá? Vamos passar aqui para o próximo. O que esse código tem de errado? O que esse código tem de errado? E aí, o que ele tem de errado? Tá? A gente abre aqui os 5. Tá? E primeiro, antes da gente executar, deixa eu colocar isso tudo como comentário. E vamos executar aqui. Percebam aqui, esqueçam o código certo, vocês já devem ter visto, mas está aqui. Ó, o código errado está exatamente igual ao que está aqui. X igual a 0, x igual a 0. Enquanto for menor ou igual a 11, menor ou igual a 11. Se for igual a 3, ou igual a 6, ou igual a 9, continue. Aqui, 6, 9, continue. Mostra o x, x mais 1. Né? X aumenta em 1. Então, esse é o nosso código. Quando a gente pega, então, a questão 5 e executa, questão 5, tá? Ele para. Portanto, ele não está fazendo o que eu quero. Tá? Ele não está fazendo o que eu quero. Por que ele não está fazendo o que eu quero? Tá aqui, eu quero escrever um programa que mostre os números de 1 a 10, menos os que sejam múltiplos de 3. Então, se é de 1 a 10, ele tem de mostrar 1, 2, 3 ele pula, 4, 5, 6 ele pula, 7, 8, 9 ele pula, e o número 10 no final. Tá? Então, ele está dando erro. E aí, aqui, né, a gente atende a dar o Ctrl+C para parar. Então, para ver isso daqui, o que está dando erro? A gente vai lá para o nosso Python Tutor para a gente poder ver o que está acontecendo, sem problemas. Vamos colocar aqui e utilizar color executor. E aqui você já vê que o próprio Python Tutor já está te indicando um erro. Ele está executando mais de 1000 vezes. Mas vamos ver o que está acontecendo. Nosso x é igual a 0. X é menor do que 11? É menor do que 11, portanto, ele vai entrar. X é igual a 3, ou x é igual a 6, ou x é igual a 9? Não. Não. Portanto, ele vai pular o continue, certo? Ele vai mostrar o valor de x. O que aqui já tem um erro. E já tem um erro por quê? Porque aqui no programa eu quero mostrar os números de 1 a 10, não os números de 0 a 10, e ele mostrou o número 0. Mas vamos lá. Agora x vai aumentar em 1, portanto, x vale 1. Volta lá para o nosso while, porque o while é enquanto for menor do que 11. Maravilha. Executou. É igual a 1, é igual a 3, 6, 9? Não. Pulou isso daqui, mostrou o número 1, agora x é 2, e vai lá para cima. Tá? De novo, pulou, mostrou o 2, agora é x. O x é 3. Todos nós estamos vendo aqui, x é 3. Então, ele executa o while. E aí ele vê, é igual a 3? É igual a 3. O que vai acontecer aqui? Ele vai entrar no contínuo, o que é verdadeiro. X é igual a 3. Só que quando entra no contínuo, o que o contínuo faz? Joga lá para cima. Joga para o while. E é o que está acontecendo. Está ali, ó. Fiquem vendo a setinha vermelha, vocês estão vendo que eu estou clicando next e o programa parou. Ou seja, eu não tenho aqui um mecanismo para controlar e dar continuidade ao meu programa. Por isso que agora, tá? Agora aqui no código eu vou inverter. Isso aqui vai deixar de ser comentário. E lá para cima, sim. Isso aqui vai ser comentário. Tá? E aí a gente vem para cá, clear, e a gente executa. E aí ele faz. 1, 2, pulo 3. 4, 5, pulo 6. 7, 8, pulo 9. 10. Maravilha, ele fez o que eu queria. Então, qual que é a diferença? A diferença está aqui, ó. Tá? Ou seja, a gente nesse anterior cometeu o erro de colocar o contador no final. E aí você tem de tomar cuidado com isso. Nos nossos programas aqui, geralmente a gente estava colocando o contador no final. Mas aqui o problema é, se eu ponho o contador no final, quando ele chega no if é verdadeiro e tem um contínuo, ele volta lá para cima. Ele não vai executar o que está depois do contínuo.
E, portanto, aqui o nosso contador não avança. O nosso contador, naquela versão de cima, vai ser sempre 3, como a gente viu aqui no Python Tutor, continua 3, x não aumenta, e o programa está sendo executado. Ele está funcionando, só que ele está travado naquele ponto. Tá? Por isso que na primeira vez que eu executei aqui, ele mostrou 0, 1, 2 e parou e ficou piscando. E ele estava executando, o programa continuou executando. Então, quando a gente pega este código correto, aí a gente percebe que agora a coisa muda de figura. Ou seja, agora funciona. Começo com 0 do mesmo jeito. Só que eu não quero mostrar o 0, eu quero mostrar 1. Então, eu já boto o meu contador, coloco ali menor do que 10, coloco o meu contador, ele já aumentou, é igual a 369? Não. Então, pula o continue e mostra o x. Mostrou. É menor que 10, aumentou o x, não é aqui igual, portanto, ele vai lá e mostra. Depois, agora ele é igual a 3, e aí ele entra no if. Entrou no if, ele executou o continue, volta aqui, ele vai entrar, isso é verdade, ele executa o continue e ele não mostra o número 3. Ele vai lá para cima para o while novamente. Aí eu aumento, agora x é 4. Portanto, o que está dentro daquele if é falso, ele mostra o número 4. E assim sucessivamente. Para o número 5, para o número 6. Não, o número 6 ele não vai, ele vai pular, porque tem um continue, ele vai lá para cima. E aí a mesma coisa mostra o 7, mostra o 8, chegou aqui 9, opa, pulou, tá? E aí depois é igual a 10, mostrou o 10, aí ele vai lá para cima. Agora x, tá? É menor do que 10. Então ele não executa e o programa terminou. Então, e isso eu repito, isso é só para que vocês percebam onde colocar o contador no seu código. Tá? Tomar cuidado com a posição, porque isso pode ocorrer. E o último, que é o que gerou, não vou dizer que gerou polêmica, né? Mas perguntaram, mais de uma pessoa perguntou, professor, é ou, é e, enfim. E aí, meus caros, isso aqui é aquilo que eu não sei se aqui em Portugal tem essa expressão, mas no Brasil a gente chama de pegadinha. Não sei se aqui em Portugal também tem essa palavra, essa expressão, né? Enfim. Mas é aquele detalhe que você põe para confundir mesmo, tá? E isso foi proposital, por isso que eu falei, olha, vocês têm de pensar o que fazer. Por quê? Porque para o utilizador, a mensagem é ou, mas no seu programa, não. No seu código, não. Tá? Então, a ideia realmente é essa. Para o utilizador, você vai colocar que aquele número é múltiplo de 3 ou de 5, tanto faz. Eu não preciso necessariamente dizer que é e dos dois. Eu posso dizer que é de um ou de outro. Tá? Então, a ideia aqui realmente foi essa. E aí a gente vai lá. Nós temos a nossa questão 6. Digite um número. Eu vou colocar aqui o 10, para ficar fácil. Então, 1, 2, 3 é múltiplo de 3. 4, o 5, óbvio, é múltiplo de 5. Tá? O 6 é múltiplo de 3, 7, 8, e depois 9 e 10. Beleza. Opa, deixa eu apagar aqui, porque ele está dentro de um while. Vamos colocar 15. Tá? E aí nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aí 11. 12 é de 3, né? Múltiplo de 3, 13, 14 e 15. 15 é um número que pode ser múltiplo dos dois. Tá? Ou seja, aqui na hora de apresentar para o utilizador, tanto faz, eu posso dizer que ele é múltiplo de 3 e múltiplo de 5, ou eu posso dizer que é ou múltiplo de um ou do outro. Então, para o utilizador, eu escolho a mensagem que eu quero. Mas é claro que no código tem de ser e. Tá? E ali o 0 para encerrar. Então, eu repito, isso aqui foi mesmo proposital para ver se vocês colocavam o quê? O or ou o and lá no código. Então, nós temos aqui, peça ao utilizador que ensina o número, a gente já viu se o número... Ah, sim, claro, se o número for maior de 50,
Vamos lá executar. Quer dizer, se o número for 51, opa, tente novamente com outro número. 100, né? Óbvio, não. Eu sempre coloco... Vamos aqui colocar menos 10. Não. Tente com outro número. Menos 1. Não. 0. Encerrou. Tá? Portanto, eu estou fazendo todos esses testes. Se o número for maior do que 50, aqui também acho que não tem mistério. Aliás, aqui eu nem preciso executar mais, eu acho. Se inseriu um número, e óbvio, a questão toda está trabalhando com números, eu vou ter de converter para inteiro. Né? Ou float, né, Diogo? Mas enfim. Tá? Então, beleza, converto. Se for maior do que 50, portanto, eu já sei que eu tenho de fazer um if. Se o número for maior do que 50, mostra a mensagem. E peça novamente. Se eu peço novamente, significa dizer que eu estou dentro de um while. Ok? Mas sem indicar que o número não pode ser maior do que 50, foi aquilo que aconteceu. Me dá outro número. Se o número for menor do que 50, mostre na tela todos os números de 1 até o número inserido pela pessoa, com base nessas regras. Se for múltiplo de 3, mostra que é múltiplo de 3 vezes do número. Se for múltiplo de 5, mostra múltiplo de 5. E se for dos dois, mostra que é de um ou do outro. Tá? Se inserir qualquer outra coisa que não número, mostra a mensagem de erro. Então, vamos lá ver. Tá? Executei. Digite um número? Não. Por favor, digite números. Parará, parará? Não. Qualquer coisa? Não. Tá? Então, beleza. E só termina quando inserir o 0. Então, aqui também não tem mistério. O que eu tenho de fazer? Eu tenho de dividir por 3, colocar um if. O número é divisível por 3? Se for, né? If número divisível por 3, mostra a mensagem múltiplo de 3, passo para o próximo. Se número divisível por 5, mostra a mensagem, passo para o próximo. Se número divisível por 3 e divisível por 5, mostra a mensagem, próximo. Dentro de um while, que inicia com 1, ou pode iniciar com 0 se você já colocar o contador logo de cara, como a gente fez no anterior. E termina onde? Termina no número que a pessoa inseriu. Simples. Isso tudo dentro de um while, e isso tudo contendo o nosso try except para ver se a pessoa está inserindo o número. Acabou, gente. Ah, e sim, um if. Se o número, né? Quer dizer, na verdade, 2 if. Se o número for maior do que 50, mostra a mensagem. Se o número for negativo, tá? Você poderia optar por colocar a mensagem. E se for igual a 0, adeus e até a próxima. Então, esses são os pontos. Aí você raciocina, pensa sobre isso e começa a falar, bom, agora qual é a lógica, qual é a ordem que eu vou colocar isso dentro do meu programa e do meu código. E aí nós temos aqui o nosso código, querido. Então, aqui é aquele nosso bloco de teste, não vou explicar, já tivemos outras 2 questões com isso. While true, pede o número, converte para inteiro, deu certo, ok. Não deu certo, mostra a mensagem continue. Se o número for igual a 0, termina o programa, encerra o programa. Se o número for maior do que 50 ou menor do que 0, e aqui o menor do que 0 não estava ali no comando, eu que quis colocar. E eu quis colocar por quê? E quem colocou é um ponto muito positivo. Por quê? Porque o programa está pedindo para que seja mostrado os números de 1 até o número que a pessoa inseriu. O que eu tenho menor do que 1? Eu tenho 0, mas o 0 está aqui embaixo, o 0 é para eu sair do programa, então o 0 não vai contar. Então, eu vou colocar menos 1, menos 2, menos 10? Não, não vou. Então, eu já crio uma regra no meu programa. Se a pessoa inserir um número negativo, opa, isso não vale. Por quê? Porque o programa quer de 1 até o número que a pessoa colocou. Por isso que aqui eu já coloquei, se o número for maior do que 50 ou menor do que 0, coloca outro número. Continue, vai lá para cima, pede o número de novo. Tá? Então, aqui eu estou fazendo, repito, eu estou dentro desse while para testar se o número, se a pessoa inserir um número, em primeiro lugar. Aqui nesse if eu pergunto se ela colocou 0, se colocou 0, adeus e até a próxima. Aqui eu testo se o número é maior do que 50, porque está na condição, e eu coloco se ele é menor do que 0, porque não faz sentido, pelo comando da questão. Tá? E aí, quer dizer, se o número não é igual a 0,
Se o número não é menor do que 0 e se o número não é maior do que 50, eu faço o que o programa está pedindo. Aí eu coloco que o início é 0. Tá? Por que eu estou colocando que o início é 0? Eu estou colocando que o início é 0 pelo mesmo motivo aqui do 5, do código errado e o código correto. Eu tenho de ter o meu contador aqui em cima. Eu não posso ter o meu contador no fim. Porque se aqui eu colocasse esse... Aqui eu chamei de início. Se eu coloco isso aqui lá no final, vai dar erro do mesmo jeito como tinha dado no anterior. Tá? Ou seja, ele chegaria num ponto que ele ia parar, porque o contador só está lá no final. Ele não ia chegar no contador, e não ia chegar no contador porque aqui no if, no elif e neste elif também eu sempre tenho um continue, porque eu quero que ele volte lá para cima. Portanto, se eu coloco meu contador aqui embaixo, se eu coloco aquele início aqui, início igual, mais igual a 1, eu teria exatamente o mesmo erro do programa anterior. Então, o programa anterior foi feito para você não cometer esse erro nesse daqui. Tá? Por isso que eu coloquei o anterior. Então, eu inicio com 0. Tá? Aí eu já coloco e passo para 1, que eu não quero mostrar de 1 em diante. E aí eu coloco aqui o meu while, enquanto o início for menor do que o número inserido pela pessoa, que é do início até lá. E o início eu já coloco como 1. E aí, de novo, o uso do nosso módulo. Se o número dividido... deixa eu refazer a frase. Se o resto do número do início dividido por 3 for igual a 0 e dividido por 5 for igual a 0, o resto significa que ele é múltiplo de 3 ou múltiplo de 5. E aqui é que estava a pegadinha da questão. Eu poderia colocar assim. E múltiplo de 5. Tá? Mas o ponto é que para o utilizador eu posso colocar o que eu quiser. Na tela eu posso colocar o que eu quiser. Então, eu optei lá na pergunta, lá na prova, por colocar como ou, mas aqui eu não poderia colocar ou. Aqui eu teria de colocar e. Então, é por isso que aqui no meio tem and. Tá? Por isso que eu coloquei. Olha, eu teve uma pessoa, não sei se foi alguém que está aqui agora, mas teve uma pessoa que falou, professor, mas não seria o e? Eu falei, olha, eu percebo o que você quer dizer, mas mantém, porque assim, que, enfim, esse é o detalhe, digamos assim. Tá? Então, você executou, se ele for divisível por 3, se ele for múltiplo de 3 ou 5, eu mostro a mensagem, e aí eu tenho o meu continue. Por que eu tenho o meu continue? Porque aí eu volto lá para o início, aí eu já aumento aqui mais 1. Tá? Então, e aí a gente vai fazendo tudo isso daqui. Tá? Se for só múltiplo de 3, eu mostro só essa mensagem. Se for só múltiplo de 5, eu mostro essa mensagem. Se não for nenhuma dessas opções, eu mostro o número. Eu vou aqui, inclusive, colocar lá no Python Tutor só isso aqui, porque o que está aqui acima eu acho que não tem muito mistério para ninguém. Tá? Mas vamos colocar só essa parte aqui. Eu só vou ter de editar aqui, porque aqui ele vai dar erro. Tá? Então, deixa eu tirar aqui esse while. Aqui o início. Tá? Aí, aqui o if. Então, vou colocar isso para cá. Porque como ali ele estava, né, mais para ali, tá? Então, eu tenho de tirar, senão ele vai dar erro aqui. Opa. Aqui. Pronto. Tá? Só que eu não tenho o número. Então, eu só vou colocar essa... Opa, cadê aqui o código? Essa linha aqui. Tá? Para eu colocar um número e pronto. Para ele ter a variável número ali. Então, executou, vou colocar ali o 15 que a gente viu antes, tá? Então, tá aqui. É 15. Eu tenho de converter. Aqui, deixa eu editar, porque senão ele vai dar erro, né? Então, deixa eu já converter. Claro que lá nós temos o nosso try, accept, aquela coisa toda. Tá? Aqui eu estou facilitando para a gente ver só esse finzinho. Então, tá ali. Tá? Já convertido aqui para inteiro.
E aí eu criei a variável início. Então, enquanto início for menor, obviamente 0 menor que 15, ele entrou. Início agora vale 1. 1 dividido por 3 sobra 0. Tá? Então, isso aqui é falso. Porque aqui já é falso. Assim como vai ser falso ali, no elif, assim como o resto de 1 dividido por 5 não é igual a 0. Portanto, ele mostra o número início. Agora, vai lá para cima, início agora vale 2, e a mesma pergunta. Isso é falso, ele pula. Isso é falso, ele pula. Isso é falso, ele pula. Mostrou o número 2. Agora, início é igual a 3. 3 dividido por 3 dá 1, sobra 0. Portanto, aqui, esta primeira parte é verdadeira. Mas aqui nós temos o AND, o que significa dizer que os dois lados têm que ser verdadeiros. Nós sabemos que o primeiro é verdadeiro, mas o segundo é falso. Portanto, ele vai pular isso aqui. Agora, aqui é só 1. Portanto, nós sabemos que isso é verdadeiro. 3 dividido por 3 dá 1 e o resto é 0. Verdade isso? Verdade. Então, ele mostra que é um múltiplo de 3, e aí ele executa o meu continue, de maneira que eu volte lá para cima do while. E aí eu aumento a variável início. Agora tudo é falso, ele mostra o número 4. Agora, início vale 5. Aí a primeira, agora aqui é o inverso. A segunda parte é verdadeira. 5 dividido por 5 dá 1 e sobra 0. Perfeito, verdade. Mas a primeira parte é falsa. Então ele pula isso. Aqui ele vai pular, mas ele vai entrar no outro. E aí ele mostra múltiplo de 5, continua, né? Volta lá para cima. Agora é o 6 e assim sucessivamente. Tá? Ali eu vou avançar para a gente não ficar demais aqui. Tá? Então, 11, 12, 13, cadê? Ali, 14, mostrou, e agora o 15. Agora o 15, início vale 15, nós temos que 15 dividido por 3 dá 5, sobra 0, portanto, a primeira parte é verdadeira, e nós temos que 15 dividido por 5 dá 3 e sobra 0. Portanto, a segunda parte também é verdadeira, portanto, ele vai mostrar que é múltiplo de um e múltiplo do outro, ou múltiplo do outro, porque a mensagem não importa, o que importa é o código, tá? E aí ele continua. Quando ele continua, ele volta lá para cima, e nós sabemos que agora é falso, aquele while vai ser falso, e ele não vai executar, terminou o programa. Tá? Chegou lá no while, tá? Agora é igual, portanto, encerrou. Ainda poderia ter, obviamente, colocado uma mensagem ali no final do tipo, ó, o programa está encerrado. Então é isso. Tá? Ou seja, os códigos aqui são esses, né? Questão 1, questão 2, questão 3, questão 4, 5 e questão 6. Tá? Em relação aqui às questões da avaliação. Bom, dito isso, pessoal, nós temos aqui 10 minutinhos, tá? 12 minutinhos rápidos. Então, eu vou começar só a falar algumas coisinhas. Tá? Nós vamos voltar para strings. E aqui vamos fazer uma brevíssima revisão, digamos assim, até porque essa primeira parte aqui, a gente já falou sobre isso lá no nosso início, quando falamos de variáveis de maneira geral. Tá? Então, vamos lá. Isso aqui, pessoal, não coloquei no Moodle ainda, tá? Vou colocar assim que acabar aqui, até porque eu não sabia até onde a gente ia hoje na aula. Eu achei até que eu fosse ser mais rápido na minha explicação, mas às vezes eu acabo demorando um pouquinho mais, né? Mas, enfim. Então, eu vou colocar aí quando acabar a aula, eu coloco lá no Moodle, tá? Mas vamos lá, a gente já tinha visto aqui isso, tanto que tivemos uma questão na avaliação sobre strings, a questão 2. Então, aqui é para relembrar e reforçar, né? Uma string é um conjunto de caracteres, ou por outras palavras, nada mais do que um texto. É importante destacar que a string deve ser compreendida como uma sequência de caracteres, tá? Eu quero que vocês guardem isso, e como agora nós vamos mexer mais com strings,
eu quero que vocês guardem isso, mas guardem isso muito bem guardado, não se esqueçam disso jamais. Ou seja, uma string, nós não estamos trabalhando com palavras, nós não estamos trabalhando necessariamente com texto. Estamos trabalhando com caracteres. Então, isso, se eu pegasse esse texto que vocês estão vendo aí no slide e fosse pensar em termos de Python, tudo é um caractere. Tá? Ou seja, como eu já tinha colocado, inclusive os espaços. Espaço é um caractere. E pular linha é um caractere. Nós já vimos como é que a gente pula uma linha. Coloca lá contra a barra N. Então, no Python, eu quero pular uma linha, eu tenho de colocar aquele caractere. Isso é contado, também é um caractere. Tá? Ponto final é um caractere, enfim. Então, não se esqueçam desse detalhe, e por isso que eu coloquei ali, isso aqui a gente já, inclusive, falou hoje um pouquinho mais cedo. O entendimento desse conceito é importante, porque é possível ter acesso a cada letra de uma string por meio da indicação do seu índice, né, que é a sua posição na sequência de caracteres. E aqui, para a gente relembrar também, inclusive já vimos isso agora, alguns minutos aí atrás, na questão 2, o resultado desse código, eu tenho ali, né? Eu defino a variável fruta com a palavra banana e peço, e digo que a variável letra recebe o caractere da variável fruta que está na posição 1, né? No índice 1. E depois peço ali o print da letra, claro que nós iremos receber a letra A, no caso. Né? Ou seja, a letra A, porque, inclusive, falei agora há pouco lá, quando usei o meu nome como exemplo, né? Toda string sempre inicia com o índice 0, sempre. Por quê? Porque, sim, linguagens de programação em geral fazem isso. Tá? Já tinha explicado isso lá no início do semestre para vocês. E isso aqui também, né? Assim o é, porque todo índice, seja de string, seja de listas, aqui a gente já vai começar. Eu não vou explicar ainda o que é uma lista. Isso a gente vai ver aí, eu acho que a partir da semana que vem, tá? Acho não, né? Com certeza, porque hoje é quinta-feira, né? Então, nós iremos ver aí a partir da semana que vem, tá? Mas não se preocupem, o que é uma lista? Fica tranquilo, isso vai ser explicado para vocês, fiquem tranquilos. Mas vocês já devem saber, quando falamos de string ou listas, tá? Sempre estamos dizendo que o índice começa com o número 0. Tá? Então, também guardem isso, não se esqueçam disso. Nós vamos ver depois, repito o que é lista, mas também lista vai ter as suas posições e sempre começa com o 0, não com o número 1. Então, a string nada mais é do que uma lista de caracteres, é interessante falar isso, né? Uma sequência de caracteres. E o valor dos índices, isso aqui é inteiro, isso aqui é importante, o valor dos índices sempre será um número inteiro. Ok? Diogo, não se esqueça disso, não, quando você estiver tratando com os índices, seja de strings, seja índice de listas, nunca utilize float. Tá? Aqui não tem escolha, aqui sempre é inteiro. Tá? Então, não se esqueçam aí desses detalhes, porque se você coloca float e faz aquele trabalho que a gente viu ali na questão 2, por exemplo, aquilo ali dá erro. Tá? Então, sempre colocar como inteiro, né? Ainda que possa ser uma variável cujo conteúdo seja um número inteiro, e da mesma forma que uma lista, é possível descobrir o tamanho de uma string usando a função len, que a gente já comentou, né? A gente já falou aqui, tá? E isso aqui, pessoal, aqui eu estou nesses minutinhos que faltam aí, para a gente também não avançar demais, tá? Colocar isso que a gente já viu antes, se não estou em erro, tá? É possível ler apenas os pedaços, né, os slices de uma string, a gente já comentou sobre isso, usando aquela notação ali. Então, você indica string, seguida de colchetes, e dentro dos colchetes, os números de início e fim referentes ao índice, separados por 2 pontos.
tá? Então, pessoal, o que nós temos aqui? Nós temos que a variável fruta recebe a palavra banana e pedimos para mostrar os caracteres que estão naquela variável chamada fruta, do índice 1 até qual? Até o índice 3. Tá? Então, iremos mostrar o que está no índice 1, no índice 2 e no índice 3. De novo, por quê? Porque sim. Porque é desse jeito que a linguagem funciona. Ou seja, você inicia e depois você indica o último número que você quer, mas na verdade não é o que você quer, né? É um depois do que você quer. Então, nesse caso, o B está no 0, portanto, nós veríamos o nome de alguém, Ana, que é o 1, 2 e 3, A-N-A. Tá? Então, tenham cuidado com isso, por isso que eu coloquei aqui, é necessário lembrar que o último número não será buscado, foi o que eu acabei de dizer. Então, ali o número, o que está no índice, né, o caractere que está no índice 4 nesse exemplo, que é o último número, ele não vai aparecer, tá? E o Python busca, então, até o número anterior. Não se preocupem hoje com essa função range, nós vamos ver essa função range aí na semana que vem, tá? Mas o ponto aqui que nós temos é esse, é que vocês não podem se esquecer, quando estiverem tratando com strings, e nós utilizaremos isso aqui muito frequente, tá? O colchete e o número inicial e final, o número final não aparece. E só para a gente relembrar, já falamos isso aqui também, se você deixar o primeiro número em branco, ele pega a partir do índice 0, e se você deixar o último número em branco, ele pega até o último caractere. Portanto, ali, se a gente colocasse, né, fruta igual a banana, então temos ali que o print fruta seria de 0 a 4, ou seja, ele pega, na verdade, 0 a 3, né, porque o 4 não pega, é 1 a menos, portanto, ele pegaria ali banana, né, 0, 1, 2, 3. Tá? E o segundo, por sua vez, ele começaria a partir do índice 2 até o final. Então, ali, 0, 1, 2 seria nana, né? As 4 últimas letras no final. E se por acaso você colocar números iguais, tá? Então ele retorna string vazia. Então, nós temos aí esses detalhezinhos, tá? Como eu disse, isso aqui é só para relembrar, esse tipo de coisa a gente já falou. E aí a gente vai, então, o próximo slide já seria um conteúdo novo, e obviamente faltam 2 minutos aqui para a gente encerrar a nossa aula, eu não vou iniciar nada novo por aqui. O que eu vou colocar, o que eu vou deixar aqui para vocês é isso aqui, tá? Ou seja, vou colocar lá no Moodle agora, e tentem fazer isso daí, tá? Para segunda-feira. Né? Ou seja, criar um programa usando o loop while que peça uma palavra a uma pessoa e em seguida mostre cada uma das letras em sequência, uma em cada linha, e o outro, mais ou menos a mesma coisa, peça uma palavra e mostre cada uma das letras de trás para frente, usando essa ideia de índices. Tá? Então, é mais ou menos aqui semelhante àquilo que a gente fez no exercício 2, né? Na questão 2 da avaliação. Tá? Então, tentem fazer isso daí. Enfim, isso aqui, se vocês tirarem aí 10 minutinhos, vocês conseguem fazer. Tá? Lembrando do conceito de índices. E a gente se vê, pessoal, então, na segunda-feira, tá ok? Boa noite para vocês, bom fim de semana e até lá, até segunda, pessoal. Um abraço para vocês, boa noite, tchau, tchau.